boa noite. Em Aracaju, 18 horas. Estamos aqui reunidos para mais uma live do PROARC, né, do nosso programa de pós-graduação em arqueologia, mestrado e doutorado. Estamos hoje para fazermos a nossa live entrevistando o discente Josué Lopes. Estou esperando o Josué, ainda não apareceu aqui para conversar com a gente, mas temos um tempinho quando todos vão entrando. Então, saudando aí a professora Daniela Clocker, que eu vi que entrou. Tudo bem, Daniela? Ainda não vejo o nosso entrevistado da noite, Josué. Eu vou espirrar, mas é rinite. Não é chikungunya. Chikungunya não. Não é SARS-CoV-2. Hoje em dia quem tem rinite sofre muito, porque na hora que vai espirrar todo mundo já fica desesperado, né? Esse momento é muito importante para nós, porque é a hora que nós estamos fazendo aí via internet. A professora Daniela falou para mim do barulho que está... Vou ter que segurar o microfone assim aqui. Esse horário é um horário muito congestionado aqui na minha casa, devido a várias atividades que acontecem Oi, simultaneamente. gente. Bem-vindo, Olá. Josué. Como Boa vai? noite. Todo mundo escutando? Estão escutando bem? Eu estou. Vamos ver se as pessoas respondem no chat. Eu Eu também estou estou segurando escutando bem. aqui para ver se melhorou, porque estava pegando o barulho da minha casa, e nesse horário aqui em casa é muito barulhento. Oi, Dani. Pois é, tá escutando, mas eu acho que tá vindo um ruído que deve ser do seu, mas tá tudo bem. Acho que já dá pra... Legal. É, Que bom, gente. eu não estou nem com o ventilador ligado, eu desliguei tudo aqui, mas é que vem o ruído da sala. A minha filha transformou uma parte da casa num estúdio de ginástica, então ela está Oh, tendo agora uma aula online lá. O eita, meu é. filho está na sala jogando videogame e minha esposa está fazendo uma pós, então está todo mundo conectado e fazendo barulho. Mas é o seguinte, antes de eu passar a palavra para você, Josué, fico muito feliz de recebê-lo aqui, sou seu fã, eu acho Oh, bem que bom. legal o seu trabalho, a sua história, e eu quero que você passe isso para as pessoas que estão ouvindo, porque eu acho que é um exemplo a ser seguido aí, tá bom? Queria fazer uma observação, dizer que um aluno de doutorado, ele já tem muita história dentro da pesquisa arqueológica. E eu lembro de como eu o conheci e como eu tive a oportunidade de fazer parte também dessa história aí sua, que você vai narrar para nós, até a gente chegar na sua pesquisa propriamente dita, tá bom? Então acho legal você se apresentar para os colegas conhecerem. Uma coisa que eu sinto falta é dessa maior interação entre os próprios discentes, de se conhecer e saber não só o que faz, mas também um pouco da história de cada um, né? Todos nós temos uma trajetória aí, então eu passo a palavra para você se apresentar, falar de como você chegou na arqueologia, aí a gente vai caminhando para falar das suas pesquisas, pode ser? Sim, Então, vamos um lá. abraço, honra ter aqui comigo, vai fundo aí, a palavra é sua. Legal. Oi, gente, boa noite. Primeiro, agradecer a todo mundo aí que está assistindo. Eu já vi que tem um bocado de gente legal que está olhando aí essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem interessante. Então, Gilson já chamou a atenção assim para um ponto. Oi, Sueli, professora. Chamou a atenção para um ponto que é realmente interessante, que eu nem tinha pensado em começar por aí, mas que eu acho que é essencial que se comece assim, a questão de como você, nesses momentos, não é, aprende a ressignificar realmente algumas coisas. Em relação ao encontro, né, com o Gilson, a gente sempre tem
aquela coisa da idealização, não é? De imaginar como seria Gilson Rambelli, trabalhar com Gilson Rambelli. E a minha primeira experiência com ele, assim, de conhecer... Oi, professor Paulo! Pessoal, legal, gente. De conhecer realmente pessoalmente, não é? Foi justamente na minha banca de qualificação no mestrado e depois na defesa. Então, eu fui meio que cobrar uma coisa assim que ele falou, que ele disse assim, ó, se você... Eu fiz um mestrado em História, sempre com a interface relacionada à arqueologia. Mas aí Gilson falou, ó, se você decidir aprofundar esse trabalho na arqueologia, então você me procura que a gente vai receber bem a sua pesquisa e tal. Então, pouco tempo depois eu fui lá cobrar, então eu fui super bem acolhido. A Universidade Federal de Sergipe, o Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe, todos os professores com quem eu tive contato aí, então foi, assim, na verdade está sendo, né, porque eu estou em fase de finalização desse ciclo inicial, eu estou só ajustando aí o que falta ajustar para marcar a defesa, mas enfim, os 4 anos eu vim da Universidade Rural de Pernambuco, né, e sempre tive uma vontade de aprofundar realmente a minha visão do ponto de vista arqueológico, já que eu, pessoalmente, não tinha, apesar de ter contato com trabalho na arqueologia, eu não tinha formação em arqueologia e era uma coisa que realmente eu acreditava que era que eu precisava disso para profissionalmente e pessoalmente e por aí vai. E a experiência de ir para a Universidade Federal de Sergipe foi uma experiência transformadora, assim, que com certeza eu vou levar para a minha vida, assim, é indiscutível. Então, agradecer a todo mundo aí, todos os professores, todos os colegas da graduação, do mestrado, do doutorado, mas, enfim, é isso. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, se está dando para compreender bem, mas eu vim falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado, principalmente dando ênfase às questões metodológicas, né? Já vi que Já vou começar a te entrevistar. Espera aí, vamos por partes. Então, certo. Vamos por partes. Vamos chegar lá. Vamos conversar aqui. Então, eu fico feliz de você fazer essa apresentação. E aí eu estava lembrando aqui, enquanto você falava que você não tinha se preparado para isso, né? Eu estava lembrando que eu aprendi quando eu trabalhei com o Funari, que não tem como separar a biografia da bibliografia. Então, quando você vai ler um texto de alguém, é muito importante você saber sobre a biografia daquela pessoa. Por isso que eu fiz questão de começar com a tua história. E tem um aspecto marcante, que é a nossa querida amiga em comum, Ana Nascimento, né? Que, quando você fala da Federal Rural, vou mandar um abraço a ela também. Eu estou vendo aqui que é o lado querido. Você é um cara querido. Tanto é que eu estou vendo as pessoas que entraram, né? Você vê que tem a ver desse lado da pessoa, a pessoa Josué. Isso é muito legal, porque na arqueologia, às vezes as pessoas se esquecem um pouco que não só a gente lida com a cultura material, entre aspas, pretérita, mas ela se faz no presente, a gente constrói ela no momento, né? O passado passou, é agora. Então a gente lida muito com as pessoas, e nada como ser uma pessoa querida nesse momento, porque é onde a gente constrói tudo isso que você falou que vai levar para a vida. Então, Josué, agora volta a passar a palavra para você discorrer sobre a parte metodológica que você quer falar, mas eu acho que seria bacana você apresentar a sua tese, a proposta da sua tese, localização, né? Que eu estava até pensando se aquela música, essa ciranda quem me deu foi Lia, você é da ilha de Itamaracá, né? Mas Então, passa a bola para você de novo, vai aí, vai transcorrente sossegado, vai fundo. A bola é sua. Valeu, obrigado. Uma ótima lembrança, inclusive, aqui deixar registrado, não é? Já que Gilson frisou aí, não tem como realmente o processo assim, de transição da Universidade Rural de Pernambuco
para a Federal do Sergipe também teve esse lado, né? Onde eu tive realmente a base do que eu construí e por aí vai, na arqueologia, do que eu estou tentando construir, né? Vem realmente do que eu aprendi também lá com a professora Ana Nascimento, a professora Sueli, todo mundo da Universidade Rural. Principalmente porque foi lá aonde eu comecei a desenvolver essa pesquisa que hoje eu vou apresentar um pouco para vocês em relação à ilha de Itamaracá. O primeiro ponto, acho que é importante dizer, eu sou da ilha de Itamaracá. Eu tenho muito orgulho realmente de falar isso, que isso realmente me instigou, me instiga até hoje a dar esse retorno, não é, ao lugar de onde eu sou, ao lugar que me define, né? No fim das contas. E essa pesquisa, ela começou desde a graduação, quando lá com a professora Ana Nascimento, eu comecei a desenvolver PICs e PIBICs relacionados. Tem até o Bruno entrou aí, ele é dessa época, estudou comigo lá, até participou de uns projetos com a gente. Então, enfim, e a partir daí, desse momento, eu comecei a poder estudar a ilha de Itamaracá, cada vez mais definindo os meus objetivos, não é? Os objetivos pessoais e os objetivos da pesquisa em si. Gustavo também, dessa época aí, legal, gente, obrigado por estar assistindo. Então, eu fiz, como eu falei antes, eu estudei História na graduação e no mestrado, mas sempre, assim, tendo essa interface com Arqueologia e trazer a prioridade da narrativa para a questão arqueológica é o meu objetivo no doutorado. A ilha de Itamaracá, talvez algumas pessoas já conhecem, eu sei, outras eu imagino que devem já ter ouvido falar em algum momento. Tem a música que o Gilson citou, que essa ciranda quem me deu foi Lia, que morar na ilha de Itamaracá. Pois é, e que eu acho que talvez seja o maior expoente um dos maiores expoentes da cultura popular viva que residem na ilha de Itamaracá, que é a própria Lia de Itamaracá. Então, assim, prestar a minha homenagem a ela também. Uma ilustre itamaracaense. Mas, enfim, então, a partir daí, foi quando surgiu o projeto de arqueologia subaquática em Pernambuco, que até Gilson participou desse projeto, né, como consultor, deu apoio em muitos momentos. A gente teve a oportunidade de fazer o curso de mergulho, fazer alguns cursos de arqueologia subaquática e por aí vai. Isso é uma questão importante que depois eu vou falar um pouco sobre, que é justamente essa questão do mergulho, do não mergulho e por aí vai, como é que dá para fazer Mas, enfim, agora, no momento, eu queria só explicar o que é, de fato, assim, na minha percepção, a ilha de Itamaracá. Ela fica a cerca de 55 quilômetros do Recife, ao norte do Recife, e a partir dela que se estabeleceu a sede de uma capitania hereditária desde o século XVI. Daí o interesse, não é, vamos dizer assim, pela arqueologia histórica, assim, as percepções clássicas da década de 80 e 90, pelo estudo da ilha de Itamaracá, porque a gente pode citar aí vários exemplos, principalmente Marcos Albuquerque, que foi um dos pioneiros aí, não é, no estudo arqueológico da ilha em si, já que nela a gente pode encontrar uma vastidão de contextos para serem estudados de vários pontos de vista, todos eles relacionados aos primeiros momentos da colonização europeia nas terras brasileiras, né? Na verdade, da imposição da presença dos europeus nas terras brasileiras. Então, daí a gente tem, por exemplo, a instalação das feitorias, a feitoria de Cristóvão Jacques, por exemplo, que é a primeira feitoria do Brasil, ela foi instalada aí nos arredores da ilha de Itamaracá. A gente tem a própria vila, que é a Vila de Nossa Senhora da Conceição, que hoje ela é conhecida como Vila Velha, que remonta também a esse período, às décadas de 1510. Já existem relatos de ocupação na região onde hoje é a Vila Velha. Aí tem as fortificações para defender a ilha. Então,
a minha perspectiva, vamos dizer assim, a minha intenção era ressignificar esses sítios. Mas aí a gente fica pensando como. Essa foi uma das minhas primeiras perguntas. Sítios arqueológicos que já foram tão estudados desde a década de 80, que foram estudados, escavados e reescavados, e os materiais arqueológicos já analisados sob, eu imaginava, né, todos os pontos de vista que já poderiam ter sido analisados, o que é que eu vou fazer com esses sítios arqueológicos. Esse foi o meu primeiro desafio, vamos dizer assim, de pesquisador, até eu conhecer a interface realmente, no primeiro momento, com a arqueologia subaquática, que foi o que motivou a pesquisa inicialmente, e depois, que foi onde eu me encontrei metodologicamente, com a arqueologia marítima, que aí as disciplinas e as experiências durante as aulas, durante o período em que eu estava mais focado nas aulas no Departamento de Arqueologia da UFES, eu tive contato com as aulas do professor Leandro, que ajudaram muito a construir esse panorama teórico, que era uma defasagem que eu tinha até certo ponto e que eu estou buscando aí compensar. As próprias atividades de campo, eu acho que a semana passada teve uma live que foi sobre a arqueologia na Praia do Francês, com o professor Paulo, que eu acho que está por aí assistindo também. Foi uma grande experiência que eu pude ter contato e que, logicamente, eu pude absorver experiências e pontos de vista e possibilidades interpretativas para poder trazer isso para a minha própria pesquisa de doutorado. Logicamente, as conversas com o professor Gilson na época lá, oi Catarina, na época lá também que eu estava. Agora eu estou um pouco mais afastado do cotidiano da UFES, mas eu estou voltando daqui a pouco para defender, assim, para vocês se livrarem de mim de uma vez. Mas enfim, então aí só fazer esse parênteses inicial, não é? Para poder deixar claro como o Gilson pediu para dar uma focada nessa questão de como foi a sua própria experiência pessoal com seu tema de pesquisa e por aí vai. Então, eu fiz esse momento, não é? Inclusive, a experiência no francês, ela foi importante sob vários pontos de vista. A possibilidade de eu trabalhar com sítios litorâneos de contextos pré-coloniais, como o Sambaqui, que maravilhoso, assim, uma experiência que eu não tenho nem como descrever e que eu posso dizer que eu participei disso, né? Então, só isso já valeu. Mas, enfim, por aí. Acho que você... Que bom. Eu acho que você deu um panorama legal, geral, falou dessa ressignificação, essa mudança de percepção, né? Que é perceber a ilha de uma forma diferente. A gente costuma brincar e falar que para nós que trabalhamos com contexto subaquática, a ilha é uma coisa que atrapalha a água. É um obstáculo na água. Eu estou brincando para mostrar a nossa percepção da água, né? Quando a gente começa a entender a importância de se incluir o ambiente aquático, de se pensar dentro dessa dinâmica, começa a mudar tudo. Então agora é a hora de você começar a apresentar aí a sua ressignificação, o que você começou a perceber e o que você pretende apresentar. Não fica preocupado com o ineditismo, porque você sabe que essas lives que a gente faz, elas servem como bibliografia também, né? Elas entram... legal. Então, por exemplo, se alguém ouviu o que você está falando e quiser referenciar, a pessoa fala live e tal, ela vai lá nas referências, ela consegue referenciar na live tal dia, tal, não sei o quê, clica no endereço, porque ela vai ficar salvo, né, no IGTV. Então, ela é uma referência. Então, não fica preocupado de ser pirateado, porque você pode usar. Mas guarde, se você quiser guardar algumas coisas inéditas, guarde. Mas assim, eu tô falando, mas pode falar sem preocupação. Fale dessa questão, agora vamos direto para você entrar, discorrer tranquilamente as coisas que você observou, como você montou
esse arcabouço baseado na arqueologia marítima aplicada ao seu objeto de pesquisa. A hora de você se soltar aí. Como é que fala? A aula é sua. A Então palavra, a vamos bola é lá. sua. Então vamos lá. Então, a ideia da Praia do Francês, a gente vai vai amadurecer essa ideia aí. Mas, enfim, vamos para o objeto, né, da nossa conversa de hoje. Hoje, o título, vamos dizer assim, do meu projeto se chama assim, Arqueologia Marítima na Zona Portuária da Ilha de Itamaracá durante o período colonial. Basicamente isso. Aí trazer a percepção de arqueologia marítima foi justamente esse caminho percorrido que eu falei antes. Até como que se diz, como que se fala, até a percepção de que porque onde é que eu estou querendo chegar? Quando eu entrei no doutorado, eu ainda tinha a ideia, até da forma como eu construí o projeto, que eu achava que ia fazer um projeto essencialmente de arqueologia subaquática, que eu precisava mergulhar para responder aos objetivos, na verdade, que eu tinha traçado para responder. Durante o curso foi que eu fui entendendo que não necessariamente eu precisava de olho para responder as perguntas que eu estava me propondo. E foi a partir daí que eu comecei a seguir os caminhos da arqueologia marítima. Os sítios, como eu falei, os sítios que eu estudo, eles compreendem um cenário que remonta ao início do século XVI e foi se consolidando durante o século XVI e XVII, que é o momento principal onde eu foco a minha análise. Então, traçar esse panorama com uma visão, um ponto de vista, a princípio, diferenciado, diferente daquela visão agrocêntrica, né, que sempre prevaleceu nos estudos de arqueologia desses contextos. Por isso que eu optei também por trazer a questão da arqueologia histórica, assim, para poder para mostrar que a gente tem sim possibilidade de criar de apontar novos pontos de vista para esses elementos já enraizados, né, dentro da tradição literária e por aí vai. Um exemplo claro disso é o Forte Orange, é por onde eu vou começar a minha narrativa hoje. O que eu estudo, de fato, é uma área onde exerceu-se atividade portuária durante vários séculos. A minha intenção, o objetivo principal da minha tese, que eu estou tentando buscá-lo, né, é justamente mostrar como essa atividade portuária, como essa movimentação de navios exerceu uma influência na consolidação de uma paisagem cultural que se fortalece, vamos dizer assim, em seus elos marítimos, na faixa de praia, ou seja, uma paisagem cultural marítima, dentro daqueles pontos de vista até clássicos e por aí vai, da bibliografia sobre o assunto, Esterdal e por aí vai. Partindo desse ponto de vista de que a arqueologia marítima poderia ser uma voz ativa para entender esses contextos que já vinham sido... Eu sempre friso isso, porque é uma área muito fértil, não é? Tem textos clássicos da arqueologia histórica brasileira que foram fruto de pesquisas oriundas do entorno da ilha de Itamaracá. Então, por isso que eu sempre friso essa questão da visão agrocêntrica e por aí vai. Então, esse elo que eu estou querendo mostrar a vocês, eu vou começar a tentar apresentá-lo a partir do Forte Orange. O forte, ele tá... Eu vou mostrar uma imagem aqui. Eu acho que, ó, essa daqui é a ilha de Itamaracá, certo? A primeira coisa que dá para a gente perceber a partir disso é que é uma ilha que é muito coladinha no continente. Tem um canal, que é o canal de Santa Cruz, que tem aproximadamente aí 1.000 metros de uma margem à outra, variando, né? Mas a ilha é muito coladinha com o continente. Se a gente for pensar naquelas ideias até do Diegues sobre a questão da ilha em si, não é? Isso é uma coisa que influencia, não é? Nos modos de viver
dessa territorialidade. Então, a partir daí, de como o fato de ser uma ilha, e como uma ilha tão perto do continente, e como o fato de ser uma ilha que tinha uma sede de uma capitania hereditária, teoricamente autônoma, porque isso é uma coisa muito importante de se frisar. Durante os séculos XVI e XVII, a ilha era a sede de uma capitania durante boa parte dos séculos XVI e XVII. Então, ela ia dali, da região entre Igaraçu e Itamaracá, quem conhece a região vai visualizar melhor, até a Paraíba fazia parte da capitania de Itamaracá. E a sede era justamente na Vila de Nossa Senhora da Conceição, que eu também busco mostrar que era uma vila marítima. A vila também foi escavada e reescavada. Oi, Camila. Foi escavada e reescavada ao longo das últimas décadas aí. Alguns desses materiais, infelizmente, o acesso é um pouco mais complicado. Eu tenho relatórios de escavação da ilha de Itamaracá, de Vila Velha, que até hoje eu não tive acesso. Então, assim, a gente vai trabalhando com o que tem, né? Vai trabalhando com o que a gente consegue. Mas, enfim, essa miscelânea toda aí, que esse cenário que está totalmente articulado a uma dinâmica portuária, a uma dinâmica marítima, ele foi se construindo ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Por isso que a gente precisa estender um pouco aí a questão da temporalidade para períodos históricos. Pode parecer um pouco alargada demais, mas para a gente entender esses fenômenos, vamos dizer assim, a gente precisa expandir um pouco aí o tempo. Então, enfim, voltando para o Forte Orange, que é o que começou essa conversa toda. Uma dessas barras, que eu acho que deu para ver na imagem, mas Itamaracá tem duas barras, duas entradas, né, que se formam a partir do Canal de Santa Cruz. E essas duas entradas eram justamente utilizadas como áreas portuárias. Era onde existia a maior dinâmica portuária do contexto da ilha, era justamente na entrada dessas duas barras. Aí isso me lembra uma passagem da tese do professor Leandro, que aí ele faz uma relação interessante lá na Ilha do Bom Abrigo, que quando eu vou ler sobre, eu sempre estabeleço paralelos assim, bem com a Ilha de Itamaracá, a questão da entrada na Barra e por aí vai, e como é que se vive isso nessa dinâmica marítima. Mas, enfim, ele frisa que justamente as áreas onde tinham maior movimentação marítima é onde tinha a maior diversidade de materiais arqueológicos, tanto na área da faixa de praia, não é, quanto na porção subaquática. Então, eu fui tentando ver como é que eu poderia enxergar isso em Itamaracá. Então... Muito bem. Aí... Josué, me permita só fazer uma observação, acho que importante para você continuar a sua reflexão, que eu estou vendo que tem muita gente assistindo, muitos colegas aí, alunos, muitos colegas professores. Eu recebi alguns acenos aí, a Catarina, inclusive, falou que está com saudades. Um abração para ela, vi a Sueli. Então, você falou que está distante daqui, nós estamos todos distantes, 5 meses que a gente está praticamente fisicamente distante, mas eu queria fazer uma observação, pensando nesse público, que muitos não atuam nessa área que você está atuando, que é quando você usa o conceito de agrocêntrico, que acho que é legal, porque bater nessa tecla do que vem a ser o agrocêntrico, que é o que até hoje a nossa arqueologia brasileira sustenta muito da sua forma de pensar dentro do que a gente chama de agrocentrismo, né? Que é essa percepção. Então, seria bacana você também falar um pouco sobre essa questão você falou, agrocêntrico, mas explicar um pouco isso, até para a sua análise, tá bom? Desculpa interrompê-lo, mas só para a gente melhorar aí, que é um tema que para você já está muito fácil, mas é legal você passar para os outros, para que as pessoas despertem, como eu costumo brincar, que as pessoas vejam a luz. Sim. Então vamos lá, vamos tentar. O que é que acontece?
um exemplo clássico dessa percepção agrocêntrica, em contrapartida, uma nova possibilidade de análise, não é? Que é o que eu estou tentando fazer. Afinal de contas, eu acho que o que se exige de uma tese é que você, no mínimo, lance um olhar diferenciado sobre um objeto. Mas, enfim, aí eu vou usar o exemplo do Forte Orange para explicar a percepção agrocêntrica e a percepção que eu estou tentando estabelecer a partir daí. O Forte, como eu falei, ele foi escavado e reescavado desde a década de 80, 90, ao começo dos anos 2000, ele estava nesse processo de escavação e muita informação foi processada a partir dessas informações, não é? A partir dessas levantadas trabalhos de arqueologia. Porém, até inclusive relacionado a estruturas que estão associadas ao forte. Para vocês terem uma ideia, não sei se está dando para todo mundo visualizar, mas o Forte Orange, ele é literalmente na beira da praia. Assim, a interface com o mar é direto. Então, quando está a maré alta, as ondas quebram já na parede do forte. E isso, durante o período de sua construção e durante o período de suas atualizações, né, era sempre pensado. Tanto que ao redor da parte marítima, não é? São 4 baluartes no Forte Orange. 2 deles são voltados para o mar e 2 deles são voltados para o interior do território, né? Assim, eu fiz Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre as metodologias que eu utilizei para o desenvolvimento da pesquisa. Mas uma das coisas que eu busquei observar foi justamente essa função marítima do forte, que sempre passou despercebido nas análises que foram feitas anteriormente. Por exemplo, existem trabalhos densos sobre a faiança proveniente do Forte Orange. Então, que são questões, obviamente, extremamente importantes do ponto de vista arqueológico, mas são questões que a princípio, assim, logicamente, não dão conta de uma abordagem mais ampla, né, de como é que isso foi se estabelecendo. Então, os materiais arqueológicos foram provenientes das metodologias de escavação, mas sempre a questão marítima, ela foi sendo, assim, ela nunca foi assim, citada de forma aprofundada. Então, o que é que eu busquei a partir das minhas pesquisas? Ver esses resultados de escavações anteriores, estudar, assim, procurar ver as referências bibliográficas e as produções que foram elaboradas a partir delas, fazer as minhas próprias intervenções, não é? Já que eu fiz prospecções ao redor do forte e buscando mapear, né, a questão visual de cada baluarte e por aí vai, e articular uma coisa com a outra. Assim, não, a ideia assim, não é a questão de você lançar um novo ponto de vista, não necessariamente pressupõe que você precise denegrir o ponto de vista anterior. Então, tipo, uma nova análise, uma nova interpretação leva em consideração lançar um novo olhar, vamos dizer assim. Uma contribuição, né? Exatamente. É porque muitas vezes acaba ficando uma coisa, às vezes até competitiva, né? Aí, tipo, infelizmente a gente precisa lidar com isso um pouco às vezes, né? Mas, enfim, a questão da visão, do contraponto à visão agrocêntrica seria justamente buscar expor essa função marítima desses elementos, tendo como base esses trabalhos de arqueologia mais antigos, as minhas próprias intervenções e também intercalar tudo isso com a documentação histórica, que é uma parte importante da minha pesquisa, já que tipo, eu vim da história, não é? Então, desde a época da graduação, eu venho fazendo um levantamento de dados sobre cronistas, sobre iconografias que foram realizadas sobre a ilha de Itamaracá, e isso me ajuda a construir, não é, o panorama geral em que aqueles contextos que eu estou estudando, eles estão inseridos. Então, eu tenho uma descrição de um soldado holandês falando que a partir do baluarte tal é possível atirar com um canhão até
tipo, até a distância suficiente para atingir qualquer navio que entre na barra. Ou seja, nenhum navio estava fora do alcance do poder de artilharia do Forte Orange. Então, até que ponto vamos pensar? Para você ter uma ideia, focando novamente na questão do Forte Orange, é um exemplo que eu gosto bastante de citar. A porta do Forte Orange, ela mudou de lugar. Porque antes, o primeiro projeto do forte, ele assim, de forte construído de forma mais consolidada, não é, com baluartes e por aí vai, ele é holandês. Mas depois do período holandês, não é, aí a partir da década de 1650, quando os portugueses reconquistam o espaço e a administração dos bens públicos e privados, enfim, isso acontece no momento. Então, a lógica do funcionamento do forte na percepção holandesa era completamente diferente da lógica de funcionamento do forte da percepção portuguesa. Por exemplo, os holandeses, eu estou buscando, né, bibliografia e tal é um dos caminhos que eu estou seguindo. Agora, eu procurei contato com alguns pesquisadores, colegas, que trabalham específico com o período holandês, e eu estou buscando informações em relação a isso, mas, enfim, imagine só que a porta do Forte Orange holandês era virada para o mar, diretamente para o mar. Já na percepção portuguesa, que é o maior período, né, de ocupação do forte, já que os holandeses passaram um pouco mais de 30 anos lá, eles mudaram a posição da porta. A porta ela é voltada mais para a entrada da barra, mas mais distante imediatamente do mar. Então, isso está claro no registro arqueológico, porque as escavações da década de 80 mostraram que a porta do forte holandês não bate com a porta atual, que é o forte português. Então, assim, é uma coisa que o registro mostra, não é? Mas que essas interpretações elas acabaram passando, vamos dizer assim, e eu estou tentando juntar tudo isso para construir a minha tese. Então é mais ou menos por aí. Aí uma coisa importante é que assim o forte ele é um dos elementos que eu uso para construir, né, a minha narrativa. A ideia é justamente articular elementos que compõem o que eu considero como a zona portuária da Ilha de Itamaracá. Que, além disso, existe uma infinidade de contextos arqueológicos, de sítios registrados e por aí vai. Oi, Fabinho. Registrados e por aí vai, dentro dessa faixa de praia da Ilha de Itamaracá, e que também são objeto de estudo. Por exemplo, tem uma ponte lá que popularmente é conhecida como Ponte dos Holandeses. Não necessariamente dá para dizer que a ponte toda é uma ponte, assim, a estrutura que ela tem hoje ali, ela seja uma ponte holandesa, mas assim, o imaginário social já deixou isso marcado. Mas lá na iconografia do século XVII, quando eu vou analisar, já tem falando dessa ponte, já tem ela registrada. Aí eu tenho um cronista que fala como era o processo de passar de Vila Velha até o Forte Orange. Existia uma trilha que chama também Trilha dos Holandeses, por causa dessa coisa do imaginário, né? Foram 20 e poucos anos de ocupação holandesa, 300 de ocupação portuguesa, mas quase tudo lá é referenciado pelo período holandês. Isso é... mas enfim, a gente vai tentando desconstruir, né, essas imagens na nossa cabeça. Mas a trilha, por exemplo, é uma trilha que ela se aproxima e se afasta da faixa de praia à medida que você vai avançando nela. Ela ligava dois elementos importantíssimos, que é a vila, que controlava o porto. A Vila Velha, ela é no alto de uma colina. Então, ela tinha visão de toda a região, desde a entrada da Barra até o Forte Orange, como também ao porto, que ficava aos pés do morro adjacente aí à vila. Então, tudo isso constrói. Então, para você, cerca de 3 quilômetros que separam Vila Velha
do Vila Nossa Senhora da Conceição, né, como era antigamente, do Forte Orange, e é uma infinidade de artefatos que você fica impressionado. Assim, por exemplo, um mapeamento rápido, você expõe tipo faiança, moedas e cachimbo e enfim, é muito comum aos locais eles terem em sua casa, em suas casas assim, artefatos arqueológicos. Se você tiver sorte, você encontra uma moeda holandesa de ouro. Tipo, por exemplo, assim, infelizmente isso é uma coisa que atrai também a cobiça de outras pessoas, né, que acabam usufruindo disso de uma forma deturpada. Por exemplo, nos arredores... Oi, Shisley, um abraço, ó. Minha prima, moradora de Ilha de Itamaracá também. Ah, que E legal. vai... Pois é. E vai entender bem do que é que eu estou falando aqui. Então, eu já vi isso acontecer. Pessoas, por exemplo, com detector de metais nos arredores da ilha ou na faixa de praia, procurando mesmo essas Sim. coisas assim que para eles têm valor. Existe uma história, Railda, existem histórias assim que você escuta, por exemplo, de quando depois de uma temporada de chuva muito forte, assim, as pessoas vão lá, pessoas mal intencionadas, né? Vão lá, tipo, para trocar brinquedo com as crianças, para eles irem para dentro do mato para procurar bens culturais, né? Então, infelizmente, é uma coisa que se precisa lidar ainda. As instituições aí, elas estão buscando se empenhar para dar mais ênfase à questão da ilha de Itamaracá. Hoje a Fundarp está com um projeto, né, que está para acontecer a qualquer momento, para ser executado, de escavar novamente Vila Velha, buscando dar ênfase à questão dos esqueletos, não é? Porque afloraram há alguns anos, já se sabe desses esqueletos há muito tempo, mas há alguns anos atrás eles viraram meio que um problema, vamos dizer assim, de Estado, porque a gestão estava sendo, enfim, muito deficitária. Então, os carros estacionavam em cima dos esqueletos que estavam lá Nossa. no meio do pátio principal da vila. Então, hoje já se tem um projeto, o IFAM e a Fundarp, que é a Fundação de Cultura de Pernambuco, já estão cuidando disso de forma mais específica e eu espero que consigam realmente efetivar uma boa gestão desses materiais, porque, enfim, né? Na vila, a gente tem igrejas assim centenárias, a gente tem Casa de Câmara e Cadeia, a gente tem Santa Casa de Misericórdia, a gente tem muralhas. Então, são elementos que constroem o que é, vamos dizer assim, a vila hoje. Apesar de tudo isso, ela é uma vila hoje extremamente, assim, pacata, no sentido de que as pessoas que moram lá, tanto que hoje o nome de Vila Nossa Senhora da Conceição é Vila Velha. Então já dá para ter uma noção aí do quanto isso está impregnado assim, na vida das pessoas. As pessoas que moram na Vila Velha hoje, elas têm um sentimento de morar lá que é muito inerente a essa coisa toda da história do lugar, né? Como eu falei, você vai lá no meio da vila, você passa um pouco o pé assim no chão e você expõe um pedaço de uma garrafa de igreja que está lá inteira. Então, tipo, isso é Vila Velha. E toda essa porção associada à vila, não é que compõe esse cenário que eu estou estudando, está articulado no sentido de garantir, não é, o funcionamento da engrenagem colonial, não é? Porque, infelizmente, a colonização do Brasil ela foi baseada na exploração das terras e das riquezas naturais e por aí vai. E em Itamaracá isso também era muito latente. Voltando para a questão da maritimidade, tem uma outra informação interessante que eu acho que vale a pena dizer. Por exemplo, na documentação histórica, eu consigo encontrar relatos do comecinho do século XVII,
o- do comecinho do século XVII, que vão lá dar conta do serviço de travessia constante. Porque, veja, Itamaracá era uma ilha que era sede de uma capitania, mas ela era separada da terra que ela teoricamente administrava por um canal. Então precisava de uma logística marítima independente do que fosse ser feito ali. Não tinha condições de fazer uma ponte, vamos dizer assim, não era viável naquele período, então a dinâmica, a movimentação era por barco mesmo. Isso é representado nas iconografias e por aí vai. Os pescadores, assim, eu não tive a oportunidade. Aí, voltando, indo já para a questão da metodologia, Gilson, para explicar um pouco melhor quais foram as metodologias que eu utilizei para lidar com esse cenário que eu tô trabalhando. Shirley, até a Shirley, que eu falei, a minha prima hoje, Shirley, obrigado por estar assistindo. Ela até acompanhou uma parte desse processo, me deu um apoio legal nas etapas de campo e por aí vai. Ela já fez até um elogio aí, eu vi que ela escreveu um elogio às pesquisas, à Pois é. seriedade da pesquisa, e uma observação, né, que eu fiquei sabendo por fontes de pessoas que trabalharam com você, que além de tudo, bom é que puderam ficar hospedados na sua casa, né? Pois Isso é é. bom, Não, nada como um lar para acolher todo mundo, o calor do lar, da família, né? Isso é bem foi legal. muito Mas fala da legal. metodologia, Foi porque a muito gente, legal. acho que uma hora, né? Então você tem ainda 15 minutos para você falar à Tá, vontade. Vai tudo fundo bem, aí. tudo bem. Então eu vou começar aí a buscar uma finalização. Mas enfim, ó, essa etapa de campo, que foi a primeira, foi muito legal, assim, foi uma experiência maravilhosa, tanto pelo levantamento de dados, né, quanto pela experiência, realmente porque eu consegui juntar, assim, em Itamaracá, pessoas de todas as tribos, assim, por onde eu passei. Então, tinham colegas da graduação da UFES em arqueologia, do mestrado, do doutorado, aí tinha gente de história da rural, tinha gente de geografia da UFPE, então tinham colegas aí de todos, tinha gente de arqueologia da UFPE, Poli está aí, então foi uma coisa assim, foi muito legal, foi muito produtivo e eu pude. Então, essas etapas de campo, elas foram justamente o que direcionaram, não é, os resultados dos levantamentos de dados. Eu vou falar rapidamente do que a gente fez em dois eixos temáticos, assim, né, que são basilares para a questão da pesquisa em si. A primeira delas foi as prospecções em terra, não é? Que se processaram na faixa de praia e nas suas imediações diretas. Que tudo isso que eu falei, todo esse cenário remonta à faixa de praia, assim, não avança mais de 200 metros no interior do território. Essa é a minha praia, vamos dizer assim, e isso eu descobri durante o doutorado, que a minha praia é realmente estudar praia. E para a metodologia de trabalho em praias, vale dizer que tem o texto da Luciana Novaes com o professor Gilson, que é específico sobre isso, então vale bastante a leitura, recomendo, inclusive eu utilizo como fonte bibliográfica. Mas, enfim, como eu ia dizendo, justamente essa demanda não é de fazer esse levantamento do que tem na área que compõe o contexto ali do entrelace estabelecido pelo porto e que eu poderia encontrar ainda visível ali naquele contexto. Fora os bens culturais, assim, os artefatos de cerâmica, vidro, projéteis, e grês, e faiança, e por aí vai, que a gente encontra na beira da praia, assim. A gente tem outros contextos, tem alguns fornos de cal que estão lá, que remontam também a essa dinâmica colonial, já que a ilha é rica em pedra calcária e isso foi explorado durante muito tempo comercialmente, não é? Então a gente tem aí na interface a gente tem em torno de 6 a 7 formas de cal que são estudadas especificamente por um colega na história
mas que eles são realmente bens culturais marítimos também, né? Então, aí, além disso, a gente tem a própria tessitura do que é aquela paisagem cultural, não é? Que é esse o objetivo final da minha pesquisa, entender como tudo aquilo está articulado a uma noção de paisagem cultural marítima. E até mesmo, Catarina, eu te mandei a dissertação do colega que trabalhou com os fornos de cal para Catarina. Pois é, mas enfim, além dessa prospecção em terra, para fazer enfim, o beabá do trabalho arqueológico, não é? Registro com trekking, nada muito. Registro com trekking, registro fotográfico. A gente fez também um levantamento aéreo, que foi muito legal. Tive a agradecer a Cecília, que é uma colega arqueóloga que disponibilizou o drone e o tempo dela, Mari, e o tempo dela também para me ajudar com o levantamento aéreo, que é o que eu estou fazendo agora, terminando de arrolar esses dados e para finalizar. Mas enfim, além disso, eu acho que a coisa mais marcante que eu queria dizer em relação às metodologias, que foi uma coisa que eu fiz recentemente, mas que mudou completamente a minha percepção sobre o meu objeto, foi a prospecção marítima. Assim, eu tive a oportunidade de assim, inspirado nos trabalhos dos colegas e dos professores também, eu busquei traçar uma metodologia para poder executar essa prospecção. E foi muito produtivo, porque eu não conseguia. Poliana está aqui assistindo, ela participou comigo. Poliana é arqueóloga, está fazendo doutorado lá no Museu Nacional, e é minha colega desde a época da graduação. A gente trabalha junto, então, tipo, só deixar registrado aqui um abração para a Poli. Todas as etapas de campo ela me ajudou, teve comigo, enfim, um abração gigante. E ela estava no barco comigo, fazendo a prospecção marítima. Olha aí, Gilson. Então, aí, por que foi legal essa prospecção marítima? Primeiro, para entender de fato a dinâmica de entrada e saída da Barra, porque eu tive a oportunidade de percorrer todo o contorno da ilha de Itamaracá com um barco que não era um barco altamente sofisticado, era um barco mais precário. Então, eu acho que eu tive uma experiência mais próxima, vamos dizer assim. Mais real. Sim, exatamente. Da dinâmica de navegação, das correntes e desviar dos bancos de areia, que são coisas que estão sempre remontadas nas iconografias, nas documentações históricas, tão visíveis na paisagem, porque os bancos de areia lá, eles afloram até hoje. Então, eu pude entender melhor a dinâmica da entrada da Barra e como era a relação dos navegadores antigos com o que eles estavam vindo a partir do momento que chegavam na Barra, porque eu tinha o relato de um cronista falando assim, quando você entra na Barra de Itamaracá, a primeira coisa que você vê é a igreja de Nossa Senhora da Conceição no topo da montanha, isso depois de passar pelo Forte Orange, a 3 graus e por aí vai. Aí eu ficava pensando como era que eu podia lidar com essas informações. Então, a prospecção marítima foi o que deu arremate, não é? nessa parte, porque possibilitou muitas interpretações e reinterpretações. Por exemplo, foi nessa prospecção que eu descobri que tem um baluarte do Forte Orange, um baluarte específico, que ele tem uma função principal em relação aos outros, uma função marítima principal. Quando você vai chegando para entrar na Barra, você não tem... Isso Poliana pode falar também, porque ela me ajudou a entender isso em campo. Quando você vai chegando, você vai entrando na Barra, você só vê uma face de um baluarte. Você não tem noção do tamanho do forte e de para onde ele vai ou para onde ele se desenvolve. Assim, você acha que é bem menor do que ele realmente é. À medida que você vai entrando, que aí vai aparecendo os outros baluartes e ele vai ficando. Então, eu entendi que aquele baluarte especificamente ele foi posicionado naquela localização de forma realmente estratégica. Então, articulando tudo isso, assim, para fechar, né, para finalizar, articulando as etapas de campo, agradecer a todo mundo que participou das minhas etapas de campo, a gente construiu conhecimento junto, eu aprendi muito com vocês,
Com certeza. E articulado isso, junto com a pesquisa documental que eu venho executando também desde a época da graduação, né? Com iconografias e cronistas antigos e cronistas também recentes e por aí vai. Aí eu estou tentando, não é, construir as minhas narrativas. Assim, eu espero tá indo por um bom caminho. Até agora eu não tive, assim, até agora geralmente as pessoas se interessam, assim, pelo que eu tenho a dizer. Então eu espero que continue assim. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Passa a palavra para a Gilson. Maravilha. Maravilha, Josué. O seu trabalho ele é empolgante, assim como a sua empolgação, né? E acho que isso que é o mais legal de uma tese, quando a gente se envolve visceralmente com a coisa, né? Isso fica muito claro na sua fala. Você como um filho da terra, então, eu fico imaginando, eu lembro na minha tese, eu me envolvi tanto com Cananéia e eu não era de lá, mas eu fui morar lá justamente para sentir. Eu imagino. Eu fui navegar lá, isso que você falou, a navegação, quando você sente pelo mar, aonde você está chegando, então, essa é a mudança de percepção, que é o que rompe com o agrocêntrico. O agrocêntrico é aquele que fica de costas para o ambiente aquático e entende só a parte terrestre. E o que a gente tem que pensar não é desprezar a parte terrestre, mas é que ela é muito maior do que isso, né? A gente tem que virar de frente e entender esse universo marítimo como algo que faz parte de tudo isso, né? Então, acho que, como eu disse no início, e finalizando também, eu acho que o seu trabalho ele é muito importante, nós estamos esperando ele de braços abertos. Está quase chegando. É a maturidade, essa maturidade que você desenvolveu, como você diz, desde a graduação, toda a sua leitura, todo o seu envolvimento com a temática. E aí volto a falar da pessoa Josué, né? Você é uma pessoa do bem, e isso é muito importante. O mundo precisa de mais Josués, e principalmente a arqueologia, porque eu vejo até a sua preocupação de não querer magoar ninguém quando você fala, olha, estou dando uma reinterpretação, mas sem desprezar. Com certeza, eu não consigo ver você maltratando ninguém, né? Assim, e acho que as pessoas têm que entender que a arqueologia ela é feita de leituras e de interpretações, e essa é a sua vez, junto com o mais importante, com uma maturidade, uma responsabilidade de um pesquisador que entende essa arqueologia como algo social, algo que faz parte da vida das pessoas também que estão lá nesse momento, das que não estão também. Então, essa sua preocupação fica muito clara nessa sua empolgação, nesse seu envolvimento com o tema, tá certo? Então, assim, eu só tenho a agradecer, Josué, e aí deixo para você aí, ainda tenho 3 minutos para você se despedir, porque eu vi que você tem um fã-clube aí, mas é merecido essa galera toda participando. Eu também deixo um abraço a todos os colegas, os professores que entraram, aos alunos que também são colegas, e que todos fiquem bem e com saúde. Vai falando até acabar aí, Josué. E um abração, estou com saudades suas. Fiquem em paz aí, você e sua família, saúde para todos aí. Vai falando, que ainda tem 3 minutos, fique à vontade. Tá bom, agora 2, ó. Então, gente, novamente, eu queria, eu vou encerrar agradecendo, né? Agradecer a oportunidade de você ter me acolhido tão bem. Eu lembro quando eu cheguei no primeiro dia lá na UFES, aí você chegou assim, olha, não quero saber de me chamando de senhor e nem de professor, é Gilson. Se não der para chamar de Gilson, é Gilson. Mas professor e senhor, não. Aí o senhor Maria, nossa, mas aí, enfim, a gente foi, eu avalio como uma oportunidade indescritível que eu vou com certeza levar para a vida, agradecendo de já. Agradecer a todo mundo que assistiu, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu não conheço, se alguém quiser mais informações sobre essa pesquisa ou sobre algum tema que eu tenha falado aqui que não ficou tão claro ou que queira complementar, só entra em contato comigo, eu vou ter o maior prazer de discutir sobre isso e por aí vai. Eu não sei nem por onde começar a agradecer as pessoas, agradecer a todos os professores
que estão aí assistindo. Agradecer a Daniela Clocker, queridona. Tipo, um abração do fundo do coração para Dani. Ela sabe que ela mora aqui. Camila, todo mundo, enfim, gente. Queria agradecer a todo mundo, assim, essa oportunidade da gente estar se reinventando, né? Nesse momento de pandemia e por aí vai, que várias coisas aconteceram e que a gente está aprendendo a lidar junto com isso. Assim, então é isso, gente. Obrigado pela oportunidade mais uma vez e estou aqui para qualquer coisa que vier pela frente. Vamos enfrentar isso. Maravilha. Bom, eu estou vendo aqui, faltam 18 segundos. Então, como no basquete a gente tem tempo de definir um jogo em poucos segundos, acompanhe as lives do ProArc, o ProArc aí também dando esse recado para todos. Um beijão para todo mundo, muita luz no coração.